O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria. Meus amigos, mais uma vez é um prazer enorme estarmos aqui juntos, eu e o meu mestre Jorge Ferradeira, nosso historiador, que nos oferece graciosa e carinhosamente todo esse seu conhecimento para que nós, teresopolitanos, tenhamos dentro do nosso conhecer da nossa cidade e do nosso município tudo que há de respeito à história de como evoluiu esta cidade. E o nosso projeto, a História da Casa de Portugal, necessariamente passa por todo esse caminho da história da própria Teresópolis. Hoje nós temos o prazer enorme de estarmos presentes aqui dentro da biblioteca do Sesc, Palacete Granado, né, professor? E estamos fazendo uso desse espaço sensacional, que é realmente a biblioteca aqui do Sesc. Você que é estudante, você que tem interesse pela cultura, pela história e pela própria leitura em si, não deve perder essa oportunidade, já que é aberto ao público. Neste momento, o Palacete Granado está apresentando uma exposição com tema indígena com matrizes africanas. Sensacional. Já já vocês vão ver o logo que o nosso Caio vai colocar aí para vocês. E eu sugeriria que você que gosta de história e que gosta de estar presente na área de cultura da nossa cidade, não deixe de visitar essa exposição que vai até dia 1º de outubro. Então tem tempo e espaço suficiente para que você se organize para visitá-lo. Bom, hoje, dando sequência na nossa história, pois vamos falar sobre um dos portugueses que marcou profundamente a história de Teresópolis, que é o Cochito Granado. Professor, a palavra é sua. José Antônio Cochito Granado nasceu em Portugal em 1845. Ele migrou para o Brasil com 15 anos de idade. Chegou ao Brasil em 1860. Nessa época, ele foi trabalhar na Rua Buenos Aires, lavando e enxugando vidros. Dos remédios. Dos remédios. Olha. Em 1870, ele funda Granado. Mas esse palacete aqui só fica pronto em 1913, ou seja, 43 anos após. É preciso explicitar bem isso. O Granado foi o primeiro homem a trazer um carro a Teresópolis. O primeiro veículo que circulou na cidade de Teresópolis era a propriedade do comendador Granado. Ele era comendador, então? Ele tinha... tinha ascendido ao título de comendador? Ele era amigo pessoal do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. Ele era tão amigo da família imperial que a farmácia dele era a fornecedora oficial do Paço Imperial. Quando você ia na farmácia dele, tinha até a fotografia original que eu mostrei no curso de História, o último que eu dei, está lá o símbolo que ele era o fornecedor do Império, da Casa Imperial Brasileira. Da Casa Imperial Brasileira. Então, portanto, ele era amigo pessoal da imperatriz Teresa Cristina e amigo pessoal de Dom Pedro II. E ele aqui mandou fazer uma erma de um busto da Teresa Cristina. Ah, isso é muito interessante. Que ficou exposto muito tempo aqui na Francisco Sá, que naquela época chamava Rua Solimões, e que agora se encontra na Prefeitura Municipal de Teresópolis. Na entrada ali, né? Justo quando as escadas abrem, né? Sim. E ele mandou fazer esse busto pelo um dos grandes escultores, professor de escultura do Museu de Belas Artes, que foi o Rodolfo Bernardelli. O Bernardelli é o autor do busto da Teresa Cristina, que se encontrava aqui no Palacete Granado, que depois foi o Colégio Teresa Cristina. Por isso que o Colégio Teresa Cristina tinha um busto da Teresa Cristina, Perfeito. Porque era de propriedade do Granado, esse busto, e depois ficou exposto aqui na Rua Solimões. Uma curiosidade pessoal minha, no caso da fundição, quem fez a fundição? Bernardelli. O Bernardelli, a fundição foi dele? O Bernardelli fazia... Foi a obra e a fundição. E a fundição foi dele, do Rodolfo Bernardelli, porque eram dois irmãos. Eu tive a oportunidade de conhecer a Celita Bacance, que foi a última aluna do Bernardelli. Eu frequentava o Museu de Belas Artes. Nessa época, em 69, eu trabalhava numa empresa de engenharia lá na Rua Graça Aranha, chamada Sonotécnica de Engenharia de Solos, e ia todo no horário de almoço, eu ia para o Museu de Belas Artes. E a Celita ainda estava viva, ela morava na rua
ali na Praia do Flamengo, e foi a última aluna do Bernardini. O Bernardini é autor, então, dessa busto da Teresa Cristina. Outra coisa que eu preciso salientar é a Ilha da Saúde, que fica aqui próxima, na Praça Luiz de Camões. Ele dividiu o rio Pacaqué em dois. Ele fez a Ilha da Saúde, onde ele cultivou não só plantas medicinais, o pessoal pensa que só em plantas medicinais, não foi só isso. Ele tinha um vinhedo aqui. Tinha vinhedo? Tinha vinhedo. Aqui próximo, aqui na Ilha da Saúde, havia vinhedo. A Ilha da Saúde teve vinhedos? Vinhedos, plantas medicinais e um pomar exuberante. Olha. Riquíssimo um pomar. Ele tinha uma profundo amor por Teresópolis. Meus amigos, eu tomo a liberdade de pedir licença ao nosso professor para interromper, para lembrar vocês o seguinte, corriqueiramente, a Praça Luiz de Camões é a nossa Praça Olímpica, que os teresopolitanos a conhecem melhor como Praça Olímpica, né? Sim. Então, mas é a Praça Luiz de Camões. Agora vocês imaginam aquilo ali, era uma ilha que além de ervas medicinais, tinha um vinhedo e um pomar, como dizia o professor. Pomar com várias frutas. Então, o Granado, que viveu 90 anos, quer dizer, o Granado, ele chega no Brasil em 60, com 15 anos de idade, e ele... Praticamente ele trabalhou durante 75 anos, ele era um empreendedor. Ou seja, hoje você fala muito em empreendedorismo, mas ele não só se dedicou à farmácia Granado, ele foi o primeiro homem a fazer um laboratório de análise clínica no Brasil, numa época que a medicina estava incipiente, que a farmácia era pouco conhecida, que a bioquímica muito menos. Ele já tinha um laboratório de análise clínica no Brasil, e aqui em Teresópolis ele fez esse cultivo de plantas medicinais, porque ele tinha que importar. Ele manipulava, né? Ele importava, no início, na Granada, ele importava essas plantas. Os insumos, né? Os insumos ele tinha que implantar da Europa, e ficavam caros. Então ele resolveu fazer o cultivo. Além de caro, o tempo que levava para chegar naquela época. Se você me dá licença, eu posso apresentar algumas duplicatas e documentos fiscais da Casa Granado. Por exemplo, aqui você vê um documento da Casa Granado. Deixa eu pegar aqui. É uma fatura. E você vê que a gente pode comentar alguns produtos aqui, por exemplo. O que ele vendia nessa época, que é 1925, portanto, há quase 100 anos, há 98 anos atrás. Ele vendeu, dava para o Lippe, o Major Lippe, que tem aquele museu em Sebastiana. Isso. Ele vendeu uma caixa de vinho, xarope Jataí, drágia codicística. Uma caixa de vinho vendia-se em farmácia? Porque era o vinho Granada, havia uma água ao Granada, que era um vinho do Porto. Um vinho do Porto? Que era um fortificante, que você usava como fortificante. A pessoa comprava aquela água Granada, mas não sabia que aquilo era vinho do Porto. Ele diluía o vinho do Porto, não era o vinho do Porto puro. Mas era diluído, era diluído e era um fortificante. A Granada tem produtos que eu estava vendo ali embaixo, por exemplo, Amamelis. Amamelis é um produto da Granada que tem mais de 100 anos, muito mais do que 100 anos, que é usado até hoje. Amamelis. Que é uma planta, um creme que você usa para melhorar a circulação, pode usar ele como analgésico, para massagear. Mas é a aplicação tópica? É a aplicação tópica. Olha. Mas a Amamelis continua sendo fabricado pela Granado, como todos os produtos, todas as linhas de asepsia, de antisséptico da Granado é muito forte. É preciso salientar que hoje a Granado não pertence mais à família Granado, ela foi vendida por um executivo, foi vendida pelo neto dele a um executivo. Eu cheguei a conhecer o neto dele e ele frequentou, na época que eu era vereador aqui em Teresópolis, ele frequentou isso mais ou menos 92, 39, 92, mais ou menos 92, há 31 anos atrás. Ele toda vez que vinha no fim de semana aqui me trazia sabonete, aqueles produtos da Granado, e ele sempre conversava comigo. Ele tinha um grande desejo do Granado ser homenageado pela municipalidade. O Granado, é preciso contar uma história interessante. O bairro Quebra-Frasco, a história de Quebra-Frasco, pouca gente sabe disso. O autor da história é o Granado. O Granado dizia o seguinte, que o bairro era tão rico em oxigênio, ozônio, isótopo do oxigênio, que lá naquele bairro não precisava usar medicamento, que você podia chegar e ir morar no bairro ou se hospedar no bairro e quebrar o vidro de remédio, quebrar o frasco. Quebra frasco. Agora, tu imagina isso dito por um homem que era farmacêutico, reconhecido pelo Império Brasileiro e que deu o nome praticamente ao quebra-frasco. E o neto dele sempre desejou uma homenagem ao pai. Ou seja, E nunca houve?
Na proporção do que ele fez para Teresópolis, não. Qual a rua que você conhece Granada em Teresópolis? Qual a Praça Granada em Teresópolis? Qual o bairro? Ele merecia até um só o Palacete Granada, que é o único que nós conhecemos aqui. Foi propriedade da família, foi comprado pelo Sesc, mas foi propriedade da família. Se você ver a foto aqui, ó, eu tenho uma foto de 1913 aqui, você vê aqui o final da construção do Palacete Granada. Você pode até identificar, você tem a matriz Santa Teresa aí, e você vê aqui, isso aí é quando ele acaba a construção do Palacete, em 1913, portanto há 110 anos. Esse local que nós estamos aqui tem 110 anos de idade. De construção. De construção. E essa parte aqui, duas curiosidades que eu vou trazer ao professor para que ele nos esclareça. A primeira é o seguinte: eu fico muito feliz de ter uma informação, digamos, não só fidedigna, mas afirmativa e assertiva sobre esse nome original do nosso bairro Quebra-Frascos. Sempre eu ouvi essa história de que o ar ali era tão fabuloso que as pessoas vinham do Rio de Janeiro, bastava hospedar-se ali, estar ali por um tempo, já se recuperavam. Naquela época tinha negócio de pneumonia, asma e tudo isso. Sim, ali teve para você ter ideia, ali teve um hospital especializado em tratamento da tuberculose. Olha! Só tem que os proprietários daquela região ali, lógico que não queriam, aí se tornou o Hotel Pinheiros. Então o pessoal do Hotel Pinheiros, lógico que não queria vincular o hotel a um hospital de tuberculose. Lógico, porque o cara ia ficar hospedado ali, como é que é isso? Claro. Mas eu cheguei a conhecer funcionários do Hotel Pinheiro que chegaram a me doar equipamentos que era feito para fazer o pneumotórax. Por quê? Porque o pulmão tem um espaço virtual no pulmão. Ou seja, a pleura ela tem um espaço que esse espaço é virtual, ele não pode ter nada naquele espaço. Quando tem ar, é o pneumotórax. Quando tem pus, é o piotórax. Quando tem sangue, é o hemotórax. Então, nesse caso, você tem que esvaziar aquilo. E eles tinham equipamento ali naquele hotel já para fazer o pneumotórax. Olha! Ou seja, e ninguém queria falar isso, evidentemente. Mas foi o primeiro hospital, talvez, do estado do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, que tenha tido equipamentos adequados para tratar tuberculose. Agora é preciso... Então, mais uma, eu chamaria curiosidade histórica, que saibamos que o nosso antigo Hotel Pinheiros foi anteriormente um hospital para tratamento da tuberculose. Imaginem vocês, algo sensacional. Meus amigos, a outra dúvida, essa foi a primeira pergunta, a outra dúvida era o seguinte, justamente sobre o nome, há uma segunda versão, entre aspas, né, de que era uma questão ligada ao uísque. Isso aí. Os amigos do Marche iam para ali, que eram ingleses, e quebravam. Os pinguços. Quando atravessavam os rios, as cachoeiras, deixavam a garrafa de uísque cair, e aí dá o nome do quebra-frasco. Mas a origem mais provável é do Granado, provavelmente o Granado ter dado esse nome. Perfeito. Mas quando você trata dessas curiosidades, é muito comum você ter várias versões. Várias versões. Bom, meus amigos, já voltamos. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria. A Casa de Portugal, símbolo da tradição portuguesa em Teresópolis, oferece a seus associados e visitantes as mais variadas opções de lazer e esportes. Situada no coração de Teresópolis, possui quadras de tênis de saibro abertas e cobertas e piscina aquecida. Sauna e seque a vapor, funcionando diariamente. Além de academia de ginástica e artes marciais, tem quadra de areia para a prática de beach tênis e futevôlei. A Casa de Portugal foi a pioneira na prática de hóquei em patins de rodas na região serrana e até hoje continua praticando, competindo e amealhando troféus. Além de eventos oficiais e sociais, apresenta shows de arte e cultura e muito mais. A Casa de Portugal permanece um exemplo de tradição e qualidade em seus serviços e opções aos seus associados. A Casa de Portugal é a tradição portuguesa em Teresópolis. Venha nos visitar!
Motel da Prata, uma experiência única na Serra. Suítes temáticas, espaços amplos, saunas, hidromassagens e muito mais. Cardápio próprio com opções de qualidade, a 10 minutos do centro de Teresópolis. Venha valorizar seu tempo e seu prazer. O Motel da Prata é ouro. Motel da Prata, rodovia 116 no bairro da Prata. Motel da Prata, experimente o prazer de estar. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via, gráfica e papelaria. E, meus amigos, dando continuidade aqui no nosso trabalho de hoje, eu passei uma passada de olhos aqui nesta. Isto é uma fatura, né? Uhum. E me chamou a atenção que aqui diz assim: 6 vidros de leite de magnésia de Philips. Eu, quando garoto, tomei essa magnésia de Philips. E o professor me esclareceu que também era de produção do Granado. E a outra curiosidade que ele vai nos alertar aqui é que há um certo entender público do vulgo popular de que o que hoje é o bistrô aqui dentro do Palacete Granada, aqui dentro do Sesc, foi, na sua origem, uma área de senzala. Porque como é porão, como é lá embaixo, mas parece que não é bem assim. Professor, a palavra é sua. Não tem nada a ver, porque quando acabou a construção da casa em 1913, já tinha havido a abolição da escravatura em 1888, ou seja, já tinha 25 anos que a abolição da escravatura tinha acabado. Essa é a velha ignorância. As pessoas nem se atentam para questões de data. Quando você apresenta datas, as pessoas talvez não deem a devida importância. Meus amigos, datas é importantíssimo. Você pode derrubar toda uma teoria simplesmente por uma data. O sujeito com uma teoria cheia digamos assim, de floreios, e quando vai ver, aquela data ali é posterior à data original do tema de que se trata. Então já aí derruba por terra qualquer coisa. Essa é uma delas, olha só. Ali era um porão, ali não tem nada. Porão simples, né? Porque todas as casas antigamente tinham um porão, porque era questão de animais peçonhentos, ou seja, eles invadiam um porão, mas não vinham na casa principal. Perfeito, tipo rato, cobra. Esse negócio todo. Então todas as casas tinham um porão. Agora, é preciso só colocar o Granado na sua devida dimensão. Não só na devida dimensão da história do município, mas na dimensão da história do Rio de Janeiro, com a sua farmácia lá na 1º de março, com a famosa fotografia dele com o prefeito Pereira Passos, que também ele fez uma homenagem ao prefeito Pereira Passos, que é um prefeito do Rio que abre o Rio de Janeiro, que faz a demolição e permite a passagem de ar, porque o Rio de Janeiro era infestado de febre amarela, de doenças. Ali no centro, no né? Centro. Quiseram fazer uma mini Paris, né? Com construções monumentais e fecharam tudo. Né? E o Pereira Passos derrubou aquilo. E ele fez ali uma homenagem ao Pereira Passos. Também tinha um busto do Pereira Passos lá na farmácia Granado, na 1º de março. Agora, a questão da medicação, você veja o seguinte, nós estamos falando aí da década de 20, nós estamos falando da década de 10. Logo após o final da Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial, foi de 14 a 18. Então, a bioquímica, a farmacologia era muito pobre, ainda mais no Brasil, era mais pobre ainda. Mas é preciso salientar que ele tinha a noção de ciência, tanto tinha a noção científica que ele faz o primeiro laboratório de análises clínicas no Brasil. Imagina isso, o que é você fazer um laboratório de análises clínicas na virada do século XIX para o século XX. E não só análises clínicas, confiáveis. Lógico, confiáveis. Era o nome dele. Ele era fornecedor oficial do imperador. Não imagina. Ou seja, não era brincadeira, não era negócio. Era muita responsabilidade. Não era experimento. Vamos experimentar com a família real. E muita gente imagina que é um negócio curioso. Mas isso, quando o jornal A Noite homenageou na morte dele em julho de 1935, o jornal A Noite publicou um artigo e dizia o seguinte, que ele mesmo quando próximo aos 90 anos,
Ele vinha toda semana a Teresópolis. Quando ele não vinha a Teresópolis, ele ficava doente. E quando chovia muito, ele ficava impossível subir a serra, porque ele vinha de trem. Tinha que vir para o Petrópolis. Não, ele vinha já vinha no trem? Ele já vinha no trem. Ele não vinha pelas 14 voltas. Ele vinha de trem. Agora, um negócio curioso, quando você vai fazer a comparação do poder aquisitivo dele com o Sloper e com o Guine, você vai ver que era menor, porque o Sloper e o Guine tinham locomotivas próprias, tinha trens próprios. Olha. Ele não. Ele vinha de carona. Os únicos dois que tinham locomotiva e trem próprio eram o Sloper e o Guine. Ele vinha no trem comum, mas subia a serra de toda semana e estava presente em Teresópolis. E afirmam os parentes dele, o Osíris Raul, que publicou um livro em 1985 sobre personalidade de Teresópolis, ele teve 13 filhos do Granado. Veja só como é que ele ia. E todos já estavam falecidos, todos. Não viveram a quantidade de anos que ele viveu. Quando ele faleceu já não havia mais filho? Não, em 85, 50 anos depois da morte dele, ele não tinha, dos 13 filhos que ele gerou, não tinha mais nenhum filho. Todos eles já tinham falecido. Quer dizer, quem herdou essa propriedade foram os netos. Voltando àquela questão de data, me veio a lembrança aqui nesse momento. O professor citou no nosso primeiro bloco, você que está nos acompanhando, você que nos oferece gentil e carinhosamente a sua audiência, pode ter notado que ele falou, ele chegou aqui em 60. Lembre-se? Não, 60. Não. Quando ele diz 60, é 1860. Não, no Brasil. No Brasil, sim, não em Teresópolis. Sim. Eu estou dizendo, quando chegou no Brasil em 60, é em 1860. Ele nasceu em 1845, com 15 anos ele veio para o Brasil. Isso. Foi trabalhar no Buenos Aires, lavando e enxugando vidros, depois ele foi convidado a ser sócio da empresa, 10 anos depois. Perfeito. Em 1870, que é considerada a data de fundação da Granado, ele já era proprietário da Granado. Olha. Então imagina, o imperador Dom Pedro II, nessa época, o imperador de 1825, Olha aí. o imperador estava com 45 anos. E como ele acessou Teresópolis? De que forma ele descobriu, entre aspas, Teresópolis? Como foi que ele veio parar aqui? Ele só veio conhecer Teresópolis no século XX, no século XIX até... Ele chegou aqui mais ou menos em 1901, 1902, ele já estava com quase 50 anos de idade. Não, quase 60 anos de idade. E aqui ele viveu até 1935, mas ele falece no Rio de Janeiro. Ele não falece aqui em Teresópolis. Sim, mas como ele descobriu Teresópolis? Essa que é uma curiosidade. Isso aí também a história não há documentos que contem da chegada dele. Mas há fotos, por exemplo, ele andando de carro aqui. Sim, mas como é que esse carro chegou aqui? Pois é, mas ele era amigo do Sloper e do... Não, também não há. Quando você vai fazer contemporizar ele com o Sloper e com o Guine, não há informações. Quando você tenta contemporizar, porque ele viveu na mesma época do Lebrão e viveu na mesma época do... Ele era amigo do Lebrão? Também não há informações a respeito disso, mas é curioso isso, porque ele é da mesma época do Teixeirinha, do Hotel Várzea. Isso. E é da mesma época do Manuel Lebrão, da Confeitaria Colombo, mas não há um relacionamento. Eles não tinham relacionamento próprio. Que eu tenha descoberto até o momento, não. Mas como ele veio aqui, a curiosidade é essa, como foi que ele realizou esse projeto da Ele ficou apaixonado por Teresópolis. Não, mas a Ilha da Saúde. Porque ele precisava fazer um cultivo de plantas medicinais. Ali corria o rio Paquequé. Não, e no rio não havia um espaço viável. E ali fazia Talvez parte... não tenha sido uma essa chácara. Razão. Aqui era uma chácara. Quando ele veio para Teresópolis, ele fez a chácara. Depois ele fez a propriedade. Aqui era uma chácara. Ele comprou aqui como chácara. Era um terreno enorme. Ele adquiriu... Era um terreno que começava aqui na Rua Provincial, que hoje é Delfim Moreira, e ia até a Praça dos Camões, que é a tal Praça Olímpica. Isso. Então tu imagina o tamanho desse terreno. E ali era uma ilha. É chamada Ilha da Saúde. Eu me lembro. O nosso dileto professor Antônio Pereira, né, que é conhecido de todos, professor de física, e foi um professor renomado, foi seu aluno? Não, meu aluno e foi meu companheiro também. Depois ele deu aula comigo no Soma, aqui Soma. Já falecido, Antônio Pereira. Não, Antônio Pereira é meu querido amigo falecido, assim, repentinamente lá no Teresópolis Golf Club, né? Foi no Teresópolis. Exatamente. E o Antônio, ele dizia que ele tomava banho. Diz que pescava-se ali na Ilha da Saúde, passava o rio, era limpinho, era um espetáculo, tomava-se banho, tinha uma prainha ali, né, e tal. E hoje tinha uma gruta também, a Gruta de Lourdes. É de não se acreditar, né? No que se transformou, né? Aquilo, então, tudo é um fango, né? Tudo aterrado ali, né? Infelizmente, sim. Pois é. Se você... Porque ali você vai ver o rio, se você chegar ali na Praça Olímpica, você vai ver que o rio está desviado. Justo. Houve um desvio ali do rio. Porque que é o Paquequé. Na época dele, ele fez uma ilha, ele fez 2 afluentes do rio, praticamente. Ele dividiu o Paquequé em 2.
Um na margem esquerda, outro na margem direita. Onde foi a criação da ilha. E na ilha ele fez, lógico que ele usava a água do Paquequé para o cultivo das plantas medicinais. Naquela época era um E você veja um detalhe curioso, é preciso informar que não era fitoterapia. Ele fazia fitoterapia também, mas também ele fazia alopatia. Como fazia, os remédios deles eram alopáticos. Só uma história curta para você ver a importância do trabalho. O medicamento mais importante, talvez, que a medicina tenha descoberto, que é uma planta originária da Amazônia, que é a digitalis. A digitalis, que se fez a digoxina, a digitoxina, o toxicídio, foi descoberta da seguinte maneira: o sujeito desenvolvia uma insuficiência cardíaca e ia morrer, não tinha jeito. E em Londres ficavam os principais médicos, os mais famosos do mundo. Um médico londrino, cardiologista, que atendia esse tipo de paciente e dizia para o paciente que não havia jeito, que ele não tinha o que fazer. Ele começou a observar que esse paciente saía do consultório dele e se dirigia a um local próximo ao consultório onde tinha uma rezadeira. E essa rezadeira receitava o chá de digitalis. E esse chá de digitalis corrigia a insuficiência cardíaca. Aí esse médico começou a pesquisar a planta e mandou fabricar a digoxina, que salvou milhões e milhões de pessoas no mundo, que não é fitoterapia. Todo remédio tem uma base científica. O mesmo remédio de alopatia você vai encontrar na flora. O Pio Correia, que escreveu Plantas Medicinais e Úteis do Brasil, a última edição do livro é de 38, se eu não me engano, a quantidade de plantas existentes no Brasil é muito grande. A Amazônia é um celeiro de vida. E o granado que ele cultivou de planta em Teresópolis, era preciso até fazer o levantamento disso, quer dizer, um trabalho de tese até. E tudo isso foi... Até eu sugiro a pessoas que estão fazendo na área de bioquímica, de farmácia, na área de história, que façam um levantamento da produção da drogaria Granado em Teresópolis, quer dizer, façam um trabalho de doutorado nesse sentido. O que era produzido nessa Ilha da Saúde. Está documentado isso, a Granado deve ter isso no site dela. Há alguma informação sobre como perdeu-se tudo isso, professor? Infelizmente se perdeu com a questão do custo e operacional. Benefício, o custo operacional ficou inviável. Os interesses se sobrepuseram à medicina, à ciência e à própria saúde do e também povo, com a morte dele, né? Em 35, quer dizer, ele era o ele patrono, não deixou nenhum herdeiro. Não, deixou os filhos, mas os filhos não, herdeiro que eu digo herdeiro científico, herdeiro o que acontece é que os filhos herdaram e tocaram o negócio, mas tocaram o negócio. Tocaram o negócio, não assim a parte científica. Mas não tiveram a mesma cuidado que ele tinha no tocante à questão da ilha, a questão do cultivo das plantas, a questão da chácara aqui, a questão disso tudo. Se você ver na foto aqui, você vai ver que em 1913 já tem nessa região, você se observa aqui está a igreja de Santa Teresa. Aqui está a rua provincial, que é a atual Delfim Moreira. Por aqui você vai ver que você vê a Praça Olímpica a ilha ficaria por aqui assim? Mais ou menos. Atrás, ó. E a propriedade dele vinha dessa rua provincial e até que a parte posterior. Olha só. Onde não tinha nada construído. O título de chácara é curto, isso aqui já é uma fazenda, né? Mas era chácara. Era chamado chácara na época. Era conhecido como chácara. Bom, professor, eu lhe pediria, por favor, que para encerrar nosso trabalho de hoje, que deixasse já deixou, né? Chamando a atenção daqueles pesquisadores e formandos em bioquímica, medicina e outras coisas, que procurem as origens das plantas medicinais que eram utilizadas aqui. Mas mande a sua mensagem desta semana para o pessoal. Eu até me coloco à disposição de alguém que queira fazer um trabalho de doutorado ou pós-doutorado na questão da produção medicinal de plantas medicinais em Teresópolis. Eu estou à disposição para orientar. Se alguém tiver interesse em fazer um trabalho desse, lógico que é um trabalho de pesquisa extremamente difícil, não é fácil fazer esse levantamento da produção das plantas aqui em Teresópolis, mas é possível fazer um trabalho, e é original. Eu não conheço, e eu dou aula há mais de 50 anos, eu não conheço ninguém que já tenha feito um trabalho desse. Então está a sugestão aí para aqueles telespectadores que estão na área de medicina, farmácia, bioquímica, ou de ciências da saúde, ou na área de história, que procurem fazer um trabalho nesse sentido. É um trabalho inédito e eu acho que vai ser um sucesso. Procure o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, que eu tenho certeza que o Conselho Nacional de Pesquisa
financia um trabalho nesse sentido. Maravilha, professor. Muito obrigado. Meus amigos, eu vou encerrar hoje com uma curiosidade sobre a nossa Ilha da Saúde. Uma coisa mais recente. É óbvio que fica no ar a curiosidade de quem foi. Mas, no momento dado, um político ativo e saltitante da nossa cidade, onde começava-se a notar que íamos ter um problema sério com questões de trânsito, porque já havia uma quantidade de automóveis enorme e tal, e buscava-se o problema do estacionamento. E este senhor houve por bem sugerir um projeto de uma garagem subterrânea. Não sei se o professor lembra-se disso, uma garagem subterrânea na Praça Olímpica. Ora, senhores, acabamos de comentar aqui que aquilo ali é um charco, é um fango, ou seja, ali embaixo, se perfurar 5 metros, já vai achar água. É claro. 10 metros, então, inundou. Então ficou naquele então um pequeno lembrete de chacota tem coisas assim, do que é a ignorância. É que nem ignorância. Mas já houve pessoas aqui em Teresópolis, políticos, que sugeriam você colocar uma placa de concreto sobre o rio Paquequé. Isso não se faz em lugar nenhum do mundo. Era como você fazia no Rio Tâmisa, das Mimonas, ou no Rio Sena, em Paris, ou no Volga. Exatamente. Ou não, ninguém guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Ninguém tampa rio. Mas já teve político aqui que sugeriu isso. Aí, fazer um estacionamento em cima do rio Nas Paquequé. mãos de quem estamos, né? Então é isso. Com essa curiosidade, nós encerramos o programa O Eclético desta semana. E vocês mantenham a atenção, porque o nosso projeto, A História da Casa de Portugal, continua. Beijo grande, até a próxima. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria.